E começamos então com a questão das emendas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a suspensão de emendas parlamentares que, segundo a Polícia Federal, teriam sido indicadas de forma irregular pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Dino também determinou o bloqueio de bens de Valdemar até o limite de 119 milhões de reais. Segundo a investigação, funcionários da Câmara dos Deputados teriam atuado para direcionar pelo menos 21 emendas em benefício do presidente do PL. De acordo com a Polícia Federal, Valdemar, que não exerce mandato parlamentar, teria participado da destinação dos recursos por meio de um suposto esquema ligado ao orçamento secreto, utilizando nomes de deputados para dar aparência de legalidade às decisões. Flávio Dino também deu 10 dias para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, envie os documentos relacionados às emendas investigadas. O ministro ainda determinou a suspensão imediata dos repasses vinculados a esses recursos. João, começo contigo. 119 milhões, se fossem 129 seria um pouquinho mais sugestivo ainda. Mas o presidente do partido mesmo, e a maioria não tem mandato, estamos falando de Rueda. Ciro Nogueira tem mandato. Ciro Nogueira, como é? Cilo Nogueira. O Valdemar, sei lá, nem sei quem é o presidente do Republicano, se tem ou não tem. Tem o Kassab, né? Tem a Renata Abreu, no Podemos. Também não tem. Mas eles participam, logicamente, eles colocam a legenda. Eu sou presidente da República, presidente do partido, vem o Marcelo e fala, eu queria a legenda. Aí, não, eu vou pensar, tá, eu te dou. Você fica com uma dívida natural. E aí tem a outra questão que o Alexandre de Moraes, o STF, o sistema, organizou muito bem. Bolsonaro, Jair, não participa de nada. Ele não fala, não opina, não apita, ninguém sabe o que pensa, o único que sabe é Flávio. Mas essa questão das emendas, por que somente para Valdemar nesse caso? Depois vamos avaliar o caso de Cunha. Mas será que não tem um Rueda fazendo a mesma coisa? Não tem outro? PT, ninguém. PSOL, ninguém. Quando destinava as emendas a Erika Hilton para pagar maquiador, ou sei lá o que quiera, aí está tudo bem. Por favor. Pois é, Segre, o que eu enxergo nesse caso é que 100% das decisões do Flávio Dino são decisões políticas, não jurídicas. Ele me parece ali um agente do lulopetismo, lulopessolismo, sei lá como a gente vai definir futuramente esse período histórico, né? Mas então, o Flávio Dino, que era um ministro do Lula neste governo ele era ministro da Justiça e Segurança Pública, ele foi colocado como juiz do Supremo, que é mais uma jabuticaba brasileira que não existe em nenhum país sério uma questão dessa. Ele era juiz, foi lá, virou político e depois voltou para a Corte Máxima enquanto orbitava nesse governo. Então, ele é um agente político. E como você bem disse, né, isso é o normal da política, né? Discutir ali o orçamento, ainda mais nessa espécie de parlamentarismo / presidencialismo, até difícil definir o que opera assim no Brasil hoje, mas os líderes políticos atuam dessa forma, evidentemente. E chama mais atenção ainda que a PGR, né, a PGR do Gonê, foi contra. Ela falou, não tem indício algum aqui de vantagem pessoal, nada disso, mas ele vai lá, sim, na mesma escola do Alexandre de Moraes, passa por cima e decide, fala, não, tem que bloquear. O que importa para ele é o assassinato de reputação, entendo que toda a direita vai sofrer nesse período, porque a manchete já está lá, já teve a manchete anterior. Armas do Bolsonaro, né? Para o grosso da população, meu Deus, o Bolsonaro tinha um arsenal, né? Tem manchete que fala até arsenal de armas. Agora outra manchete, bloqueia 119 milhões do Valdemar, que é do Bolsonaro. Então, vai ser essa constância o tempo inteiro. Eu nunca tinha visto uma decisão desse tipo, né? Realmente inédita. Como você disse, os 119 milhões ainda está distante dos 129 milhões do contrato do Alexandre de Moraes, né? Da esposa do Alexandre de Moraes, que se diz que é dela. Então, a gente nunca viu uma decisão desse tipo. É uma decisão 100% política. Entendo o Dino como um agente político e a se lamentar também o Senado mais covarde da história, que foi quem aprovou o Flávio Dino lá, sabendo que ele iria lá atuar politicamente. Então, daqui para as eleições, a gente vai ter cada vez mais decisões esdrúxulas desses personagens do Supremo, né? Me parece que até uma divisão, né? Quando
Emenda virou o tema do Dino. Aí uma coisa mais feminismo e tal, minorias, Carmen Lúcia. Código de ética, Fachin. Tem os setores ali do STF, cada um se mete num tema, então ainda vai ter muita coisa para rolar. E o Dino deveria também fiscalizar as emendas do Janones, né? As emendas do PT, como você diz, dos outros partidos, né? Curiosamente, o Republicanos não é fiscalizado, o partido do Tarcísio. Ele vai na mesma semana e fala, eu não estou apoiando o Flávio, não. Então, tem muita coisa ali em bastidores, né, que a gente ainda não está sabendo. A gente está sabendo assim da espuma, né? A gente vai saber futuramente, quem sabe, né, o que está acontecendo. Mas eu enxergo o Dino como um juiz político, entendo que 100% das decisões dele são ilegítimas, considerando que ele é um agente político, é impossível, né? O que o direito prevê, que é uma grande fantasia, né? Eu sou um político hoje, no dia seguinte eu pus a toga, ó, esquece meu passado, esquece meus parceiros, esquece tudo, agora eu sou juiz. Isso realmente é uma ficção total que a nossa legislação prevê. Você mencionou sobre republicanos. Quem não apoia ao Flávio é o partido. O partido. O Tarcísio, até agora, vai dar palanque. Sim, que confusão, né? O partido do qual o Tarcísio faz parte não apoia, mas o Tarcísio apoia. Parece um PSD da vida que apoia a direita num estado, apoia a esquerda em outro estado, apoia um ET no outro estado. Tem o Eduardo Paes no Rio, então é um saco de gatos enorme. Arnoldo Boscarski disse, eu também torcendo pela Inglaterra. Well done, Arnold. Fátima Murdine, Inglaterra vai ganhar se Deus quiser. It's coming on. Aí Rafaela Techo disse, estou torcendo pela Argentina porque tenho um amigo argentino, o Segre. Agora! Aí Davi Martins, torcer que aquele falso de Inglaterra, torcer para aquela falso de Inglaterra que fica simulando falta quando vê que vai perder. Então, ó. E aí Lucas Melo diz, boa tarde, até tentar torcer pela Argentina, mas não precisa, a FIFA já escolheu ela para ser campeão. Não desmoraliza, não desmoraliza. Mas enfim, é apenas um jogo de futebol. Tomara que seja bom, tomara que seja limpo, que não tenha ajuda de ninguém. Eu vi alguns vídeos e realmente tem algumas coisas que são bem confusas, mas que eu acho que tem a ver com as apostas. Eu acho que tem a ver com as apostas, me parece. Segre, eu estava ouvindo a resposta aqui do João em relação a essa questão do Dino, o que faz e não faz sentido. Achei muito pertinente a sua colocação, para mim até então inédita, em relação a essa divisão temática que a gente observa no STF. Mas algumas coisas que você falou que não fazem sentido me fizeram lembrar de conversas que eu tenho com meu filho de 4 anos. E aí vou pedir também para o André, que é filósofo, me ajudar. O meu filho às vezes me coloca perante uns desafios que ele pergunta, pai, se o urso polar brigar com o leão, quem vai ganhar? E eu falo, filho, eles não vão brigar porque geograficamente eles estão muito distantes. E ele insiste, mas e se eles brigarem? Claro. E ele coloca dinossauro, ele coloca dragão nessa equação. E a nossa política virou isso. A gente tem que admitir absurdos e aí a gente conversa sobre os absurdos. Muito bom paralelismo. Porque veja que você colocou, Segre, na enquete, uma pergunta sobre as emendas parlamentares. Eu não. Quem colocou foi o diretor. Verdade. Eu não tenho nada a ver com a enquete, cada um tem liberdade de expressão. Então, a nossa diretora colocou a enquete, se deveriam existir, e você opinou, para você não deveriam existir. Não deveriam. Só que o que a gente está fazendo na pergunta seguinte é admitir que o dinossauro vai brigar com o dragão, porque elas existem. E uma vez que elas existam, o que a gente está debatendo no segundo momento? Se o bloqueio em si está correto ou não. Veja, o João não deixou passar batido, a gente já pula o fato de que, elas existem, de que, 2, o ministro, sozinho, numa canetada e contra a PGR, tome uma medida dessa. O ministro que era desse governo. Que era desse governo. Desse governo. E a gente vê um Congresso tendo como reação não a defesa da transparência ou mesmo a pertinência do uso desses recursos. Eles estão debatendo uma eventual influência indevida, uma interferência indevida, que é algo também que a gente convive. Então, ninguém olha para o ponto que talvez devesse ser, elas deveriam existir, e 2, uma vez que elas existam, qual é a fiscalização em relação à destinação pertinente? Não, a gente está assim, olha, elas já existem, o STF bloqueia e o Congresso é contra o bloqueio por uma suposta invasão de competência. Invasão de competência que a gente já se acostumou. Porque você falou da crise do Ocidente, João, desculpa me alongar. Por favor. Mas eu acho que a gente vive uma república doente. Porque a gente tem
um judiciário que legisla por decisões, por inovações. A gente tem um legislativo que executa pelas tais emendas e um executivo que, dentre outras coisas, viaja, coloca a taxa da blusa para aumentar a arrecadação, tira a taxa da blusa para ganhar capital político pré-eleição. E, de novo, a gente deixa de discutir o principal. A taxa da blusa, ela é pertinente do ponto de vista de proteção de mercado, do ponto de vista de valorização da nossa indústria. Segredo, lamento, mas a gente é fadado a discutir a periferia porque parece que, em relação ao centro, a gente não tem como solucionar. Mas aí o Dino não deveria também investigar os 35 bilhões que o Poder Executivo liberou na semana passada, porque tinha alguma necessidade, não me lembro o que, os 12 bilhões que liberaram quando era a votação para Jorge Messias? Pois é assim, cadê o tratamento da isonomia, né, isonômico? Porque, aparentemente, assim, e aqui eu acho que a gente tem que ir por camadas, porque são muitas questões para tratar. Uma delas, a reflexão sobre a importância das emendas. De fato, as emendas são um mecanismo que são úteis para municípios muito pobres. Vejam vocês, esse ano o governo federal, ele separou no orçamento algo em torno de 60 bilhões para as emendas parlamentares como um todo. Desses, acho que 50 bilhões são para as emendas individuais, daí você tem 10 bilhões para as emendas de comissões. E é nas emendas de comissões que você tem esse problema da questão da transparência, porque elas são basicamente a herança do orçamento secreto, que eram as emendas lá atrás do relator do orçamento, né? Ele fazia os ajustes do orçamento e essas emendas acabaram sendo reestruturadas e foram para as emendas de comissões, que são as comissões temáticas lá da Câmara, e fala assim, não, eu vou destinar essa emenda para Itacaré, e aí você não sabe quem foi o deputado que fez a destinação, você não sabe exatamente para qual projeto foi feita a destinação. Então, o problema em si não são as emendas, e sim a questão da fiscalização. A gente tem um problema de fiscalização sério em todo o sistema político brasileiro, e as emendas não escapam a isso. Desses 10 bilhões, minha gente, vocês vejam que no Brasil temos 5.570 municípios. Apenas 4%, menos que isso, 3,5% dos municípios conseguem ter um orçamento de bi. Então, muitas contas não fecham. Aí, se você questiona, eu acho que são muitos municípios, mas aí já é outro debate. Então, esse dinheiro, existem cálculos, inclusive, da Comissão de Finanças da Câmara Federal, que mostram a eficiência das emendas. Elas ajudam muito municípios pobres, ajudam com equipamentos, construção de equipamentos, ajudam a implementar uma política pública, mas o problema é a deturpação humana. Temos aqui um filósofo para me ajudar a analisar a perversão da humanidade, a perversão do poder. A gente não consegue ter o controle da fiscalização. Por que a gente, então, não melhora os equipamentos de fiscalização? Por exemplo, o TCU, né? Tribunal de Contas da União, é o órgão responsável pela fiscalização. Não tem braço para fiscalizar. Por ano, eles sorteiam cerca de 1.000 municípios para fiscalizar. Temos 5.570 municípios. Você vai dar conta? Não, não vai dar conta. E aí você pega os figurões, os cacicões políticos, que são os donos do Brasil, e aqui eu não faço a distinção entre esquerda e direita, e eles acham que mandam e desmandam no orçamento. E é isso que acontece. Então, essa é uma camada do debate, que eu acho que vale a pena se atentar. A outra camada, sim, Flávio Dino tem partido. Ele é líder partidário no Maranhão, ele é cacique político no Maranhão, por que ele não vai fazer diferente no STF? Fica aqui minha reflexão. Do Partido Comunista. É do partido do PT. Ele era governador do PT, inclusive, no Maranhão, não era Mas PT? eu acho, não, era PCdoB. PCdoB, era perdão. Partido Comunista do Brasil. Exatamente. Então, ele tem partido, por que ele vai agir diferente? Apesar de ser nobre, a ação da fiscalização também tem que fazer em cima dos líderes de esquerda. Agora, claramente, é eleitoreira essa pauta. E em cima do Valdemar e do Eduardo Cunha. Aqui não estou dizendo que são inocentes, tá? Estou apenas analisando a conduta do Dino. Mas essa é uma grande diferença entre o conservadorismo e a esquerda progressista. A gente aqui não tem corrupto de estimação. Se tem um corrupto de direita, tem que terminar na cadeia. Lamento muito, não interessa quem seja, pode ser quem for, tem que ir na cadeia. André, como para finalizar essa pauta, e depois do break vamos falar sobre Cunha. As emendas eu votei, que para mim não deveriam existir, por diversos motivos. Primeiro, não tem forma de administrar e de controlar. Com inteligência artificial, eu acho que até daria para fazer alguma coisa assim, mas digamos que não é fácil. Mas aí vem a outra. Hoje nós temos vários amigos que são pré-candidatos, mas que não vêm da política. Aí eles vão concorrer com um deputado que já está sentado na banca, que tem 30 milhões de reais por ano, senador 70 milhões de reais por ano, para mandar para todo mundo.
Quem é a capilaridade do eleitor? Prefeitura. Então, se eu vejo, por exemplo, que tem uma prefeitura que tem um pouco mais de eleitores, aí eu fui mal na última eleição, eu vou mandar dinheiro para fazer construção do que quer que seja, para que me dê palanque através do prefeito e eu ter uma vantagem a respeito de um cara que não tem emenda e que vai ter que concorrer comigo que eu tenho emenda. É como que o sistema se protege para que não entre ninguém. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, lamento muito. Qual é a tua opinião? Perfeito, Segré. Acho que você matou já uma das charadas que eu ia colocar também, que é, na verdade, as emendas, elas são uma forma de manutenção das coisas tal como elas estão. É bem esse processo que você descreveu. E costurando tudo que os colegas falaram, e também dando meu pitaco na enquete, só que assim, se vocês acharam que eu vim para esclarecer, eu vim para causar confusão. Porque, na verdade, os 4 pontos, eu acho que eles são bastante razoáveis, né? Então, a Maria colocou, são importantes para o desenvolvimento local. Então, idealmente, é verdade. Precisa de mais fiscalização e transparência. Também é verdade. Que nem o Marcelo colocou, elas existem e elas não vão deixar de existir amanhã. Eu até, quando eu comento certos assuntos e que eu já sei quais respostas vão vir de certas linhas ideológicas, então você pega, por exemplo, um libertário, né? Ele acha que o Estado tem que acabar amanhã. Pode até ser verdade que tenha mesmo, mas não vai acontecer amanhã. Então, o que você faz até lá, né? Você deixa tudo correndo solto com corrupção, você tenta fiscalizar para melhorar, então precisa de mais fiscalização e transparência. Viraram uma continuação do orçamento secreto, porque por debaixo do tapete os interesses de bastidor continuam se movimentando e a manutenção dos mesmos no poder que são alimentados pelas emendas. E é razoável, né? Não digo que todas estejam igualmente corretas ao mesmo tempo, na mesma proporção, claro, mas considerando os problemas todos que a gente levantou, é bem razoável dizer que elas não deveriam existir. E para comentar também, não passar batido a questão do Flávio Dino, os colegas já pontuaram tudo, eu acredito que sim, seja uma questão política, mas costurando com o que eu disse antes, eu acho também que tem um elemento de... eu percebi isso desde a questão do áudio do Flávio com o Vorcaro. Olha, vamos jogar umas biribinhas no ar para ver como que as pessoas reagem, como que a imprensa reage, que tipo de narrativa surge. Então, assim, este foco, né, específico nesses personagens e etc., me parece um pouco isso. Olha, vamos jogar na praça a questão e vamos ver no que dá, onde leva, onde a gente vai parar com isso. E se, de repente... considerarem que isso daí é um fogo que vale a pena jogar gasolina, eles vão. Se vê que não colou, parte para a próxima, até pelo relativo distanciamento ainda, não é tão grande, mas o relativo distanciamento que a gente está das eleições.